Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso Prosatec, o podcast que fala de tecnologia de forma simples, divertida e com muito conteúdo. Eu sou o Rodrigo Monteiro e hoje estarei aqui com esse time de feras para receber um convidado especial para a gente falar sobre arquitetura enterprise. Vamos dividir em dois blocos. No primeiro vamos falar sobre arquitetura e depois vamos ter um bloco com perguntas abertas ao nosso convidado. Mas antes da gente começar, um recadinho importante, tá? Opiniões divergentes são bem-vindas e aqui a gente sempre vai respeitar um ao outro. Não esqueçam de dar o joinha, se inscrever no canal e vamos lá. Ronald, seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui hoje conosco, tá? Pode Eu que apresentar-se, agradeço. por favor. Bom, meu nome é Ronald Arsolino, eu trabalho em tecnologia há 38 anos, sendo que os primeiros 17 anos eu trabalhei como especialista e nos últimos 23 como arquiteto. Inicialmente, os 7 primeiros como arquiteto de solução, mais 7 como arquiteto de tecnologia, antigamente chamado de infraestrutura, e 9 anos como Enterprise Architect. Beleza. Ronald, eu queria fazer umas perguntas aqui para você, cara. Eu separei alguns bloquinhos aqui, e aí você pode dissertar à vontade, tá? Primeiro eu queria saber qual que é a sua visão de arquitetura, sua visão sobre tecnologia e o que que você considera um sistema. Arquitetura e sistema são definições padronizadas, né? Isso é importante que todos nós a entendamos de uma forma consistente. E eu costumo utilizar do Instituto de Engenharia, né? Que é o IEEE, que eles dizem que a arquitetura é a organização fundamental de um sistema composto de seus componentes, seu relacionamento entre si e com o entorno e os princípios que guiam seu projeto e evolução. Já um sistema é um conjunto de elementos interdependentes de forma a formar um todo organizado. Ele é composto por elementos, suas propriedades, seus relacionamentos e os princípios que guiam seu projeto e evolução. Ele é delimitado por uma fronteira que separa o sistema do seu entorno. Tá? Um bom exemplo sobre isso seria o motor de um automóvel. Se você vê as partes de um motor de automóvel separadamente, você não entende como elas poderiam ser organizadas para formar um motor, certo? Um exemplo mais simples que eu costumo dar é um tijolo. Você observar um tijolo, você obviamente sabe para que serve um tijolo, mas você pode, com tijolo e algumas tábuas, você organizar de certa forma que você coloque 2 tijolos, uma tábua, 2 tijolos, uma tábua, 2 tijolos, uma tábua. Você tem a estante. Rudimentar, mas seria o que a gente entende por estante. Mas observando o tijolo e observando a tábua, você não vê a estante. Só quando você organiza esses dois elementos de uma certa forma e eles têm esse relacionamento entre si, é que eles formam um todo que é a estante. Né? E, por último, eu tenho uma definição minha de tecnologia, que eu costumo dizer que tecnologia é tudo aquilo que existe que não é encontrado na natureza no seu estado desejado. Por exemplo, você tem na natureza, você encontra um pedaço de pau, um bastão de madeira. Isso você encontra na natureza, isso não é tecnologia. Você encontra uma corda, você pode encontrar um cipó de uma árvore com raízes aéreas, isso não é tecnologia. E uma pedra, você encontra a pedra na natureza, isso não é tecnologia. Mas ao amarrar a pedra no cipó, no pedaço de pau, usando o cipó, você tem um martelo primitivo, um machado primitivo. Isso já é tecnologia, porque você precisa amarrar de uma certa forma que fique firme, você precisa de uma pedra de uma certa forma que ela proporcione o corte, e isso tem uma finalidade e um princípio físico, que o machado ele aumenta a sua força em relação a você usar a pedra na própria mão, porque você usa o princípio de alavanca. Você percebe que mesmo em elementos não eletrônicos, você consegue ver tecnologia. Então, as pessoas atualmente elas costumam definir tecnologia pensando só em equipamentos eletrônicos. Isso é tecnologia atual, mas a tecnologia do passado ela é principalmente mecânica ou
tecnologia do tempo da Idade da Pedra, mas ainda assim é tecnologia. Se você vê um machado primitivo, um machado atual ou uma motosserra, você vai ver que é exatamente a mesma coisa, implementada de acordo com a tecnologia do momento. Mas ainda assim é tecnologia. Legal, ó, a gente está tendo até uma aula aí sobre tecnologia. Depois eu já até guardei uma pergunta aqui para fazer para você depois sobre esse conceito aí de tecnologia, Ronald. E aí eu queria vir aqui agora para um bloquinho de perguntas aqui para você, e eu queria entender assim, qual que é a sua visão sobre a origem da profissão de arquitetura. E aí eu não estou nem falando só sobre arquitetura corporativa, tá? Estou falando da arquitetura. E aí eu vou fazendo as outras perguntas conforme você vai respondendo, beleza? Perfeito. Isso é importante entender o que é arquitetura, porque ela não muda, seja ela aplicada em TI ou não, é a mesma, o conceito. A arquitetura surgiu no século I a.C., né? Quando o arquiteto Marcus Vitruvius Polio, que era um arquiteto romano, escreveu uma obra de 10 livros chamada De Arquitetura. E uma das passagens ele diz o seguinte: o arquiteto ideal deve ser uma pessoa com conhecimento de literatura, matemática, familiar com história, incansável estudante de filosofia, familiar com música, não ignorante à medicina, expert em respostas com jurisprudência, familiar também com astronomia e cálculos astronômicos. É impressionante essa descrição, essa definição de arquitetura de literalmente 2.000 anos atrás, que ela se encaixa perfeitamente com a arquitetura focada em TI ou arquitetura corporativa. Todos os princípios estão lá. E recentemente eu comecei a receber convites de arquitetos civis, né? Porque a palavra arquitetura, por lei, ela só pode ser usada legalmente para arquitetura civil. Isso é algo que eu espero que mude, porque a lei sempre corre atrás da tecnologia, isso é invariável. Então, alguns arquitetos civis tentando entrar no meu grupo de arquitetura corporativa. Inicialmente eu não aceitava, até que percebi que arquitetos civis estão começando a aplicar arquitetura corporativa dentro do meio deles. Então, se essa percepção de que a arquitetura corporativa ela tem a ver apenas com TI, apenas com tecnologia da informação propriamente dita, não é verdade. Porque a arquitetura civil, um prédio, também é tecnologia. E a disciplina pode ser usada da mesma forma. Essa analogia com tecnologia, a arquitetura com tecnologia, surgiu na prática em 1987, tem 34 anos, quando John Zachman, vocês podem buscar sobre ele posteriormente, ele estava na IBM na época e ele publicou no jornal da IBM a descrição conceitual da arquitetura de sistemas. 2 anos depois, a IBM formou a profissão de arquiteto. Isso é algo que o mercado não tem essa ciência, né? Que isso já tem 34 anos, e muitas pessoas tentam entender a arquitetura baseado naquilo que, nos seus próprios valores. Então, criam-se algumas distorções. Tanto que na IBM existe um único curso mandatório que se chama Pensamento Arquitetônico, que leva o arquiteto, que originalmente praticamente todos nós viemos da área de tecnologia, para pensar como um arquiteto realmente, e não como se fosse um especialista hiper, mega, ultra sênior em alguma coisa, né? Que eu acredito que alguns de vocês devem ter essa percepção, mas ela não é verdadeira. O que o John Zachman colocou, está em inglês, eu vou tentar traduzir aqui em tempo real. Ele disse o seguinte: com o constante aumento e complexidade da implementação de sistemas de informação, é necessário usar alguma construção lógica ou arquitetura para definir e controlar as interfaces de integração de todos os componentes de um sistema. Se vocês lembrarem do que eu falei da definição de sistema e de arquitetura, é exatamente essas duas palavras. Ele continua dizendo: esse documento define arquitetura de sistemas de informação por criar um framework descritivo, framework é estrutura, né, para disciplinas que são independentes de sistemas de informação. Então, por analogia, ele especifica arquitetura de sistemas de informação baseados num
framework neutro e objetivo. De novo, isso invoca totalmente você perceber a arquitetura desconectado de TI e de tecnologias como nós percebemos. Por isso a minha definição de tecnologia ela vai tão em nível básico que até inclui animais, não apenas coisas feitas pelo ser humano. Ele originalmente continua dizendo que algumas conclusões preliminares sobre as implicações da descrição de arquitetura são definidas e que a discussão estava limitada, mas não incluía metodologia de planejamento estratégico. Isso foi no começo, mas alguns anos depois ele revisou e hoje o principal componente da arquitetura corporativa, não arquitetura de TI, é o planejamento estratégico. Mais para frente eu vou elaborar um pouco mais sobre isso. Bacana. Ronald, eu tenho uma dúvida aqui, né? Quando a gente está falando sobre arquitetura, qual que é a diferença entre arquitetura e especialista, na sua visão? Essa pergunta é muito interessante, porque normalmente as pessoas que trabalham como arquiteto vieram de uma carreira de especialista. E existe uma transição, que no meu caso foram 7 anos, não é simples, para realmente você mudar o seu mindset de especialista para arquiteto. O que define um especialista essencialmente? É alguém que, no caso de suporte, o sistema existe daquela forma, está configurado daquela forma, e o seu trabalho consiste em, se houver algum problema, você restaura o sistema para aquela forma. Basicamente isso. Se fosse um desenvolvedor, alguém entrega os requisitos de qual o seu software deve operar, a forma que ele deve operar, e você entrega exatamente aquela forma. A arquitetura, ela difere nesse ponto porque você não trabalha com sistemas ongoing. Você trabalha implementando coisas novas. E uma vez que a arquitetura já esteja definida, você não faz arquitetura de novo, né? Eu sempre explico em entrevistas de emprego, que usando a ponte Golden Gate dos Estados Unidos. Se você perguntar para o arquiteto que fez o projeto da ponte Golden Gate, quantas Golden Gates você fez antes dessa? Ele vai te responder, nenhuma. Quantas Golden Gates você fez depois dessa? Nenhuma. E digo mais, se você quiser fazer uma outra Golden Gate, ele vai pegar a arquitetura daquela, te entregar e dizer, ó, tá aqui, faça exatamente isso, não muda uma vírgula que vai dar certo. Então você percebe que a arquitetura ela é totalmente replicável, se ela é bem definida, né? Ela é totalmente replicável e você vai obter o mesmo resultado todas as vezes. Isso é diferente de um especialista, no qual o especialista ele é focado numa tecnologia específica. Por exemplo, um desenvolvedor de Ruby on Rails, ele desenvolve Ruby on Rails e ele é bom naquilo. Você não vai pegar essa pessoa e mandar ela configurar um storage. A pessoa pode até saber, mas normalmente não vai saber. Entende? Porque se você quer ser muito bom numa tecnologia, você tem que entrar de cabeça muito profundamente dela. A arquitetura, você não pode fazer isso. Você tem que saber superficialmente muitas tecnologias, mas não ser especialista em nenhuma delas. Por isso o termo arquiteto difere muito de especialista. E um dos grandes problemas do mercado hoje em dia é que, como muitas pessoas, novamente, vêm de uma carreira de especialista, elas tendem a querer especializar arquitetura como se fosse uma especialidade. Exemplo, arquiteto de AWS. Isso não faz o menor sentido. Porque, como eu disse, um arquiteto tende a trabalhar uma vez, pela primeira vez, em uma tecnologia. Terminou, entregou, move para a próxima tecnologia, você não volta naquilo. A tua especialidade não é ficar repetindo uma mesma tecnologia, mas sim todo o trabalho que você teve para coordenar a criação de uma tecnologia nova. Um exemplo prático, eu trabalhei num projeto de cloud na IBM durante 2 anos e meio e foi uma das primeiras clouds da IBM. Mas se você perguntar se eu usei aquilo, se eu configurei de novo, não. Eu fiz aquele projeto, entreguei, funciona, a IBM aplicou para os seus clientes
e eu fui para frente fazer outras coisas. Eu nunca mais retornei em cloud. E aí, E Ronald, desculpa aí te interromper, você estava falando dos arquitetos, como é que é o mercado para eles, o mercado de trabalho? eu já ia entrar exatamente nesse aspecto sem querer. Isso cria, o que eu estava falando de não ser especialista, isso cria um problema enorme no mercado. O primeiro deles, quem contrata um arquiteto geralmente não é um arquiteto. Então, numa entrevista para arquitetos, geralmente não se fala de arquitetura. Esse é o paradoxo mais engraçado que existe. E você é obrigado a tentar entender como o entrevistador percebe a arquitetura e tentar explicar para ele. Por quê? Muitas vezes é fácil você obter um trabalho de especialista, porque alguns entendem arquiteto como se fosse um título, apenas um título de cargo, ou como se fosse um especialista super sênior, mais que sênior, né? Você vem júnior, pleno, sênior, arquiteto, o que não é verdade, naquela ferramenta. E é interessante que um dos conceitos que nos colocam no curso de pensamento arquitetônico é esse. Em um dado momento, na IBM, em 2011, existiam 80 mil especialistas, 26 mil gerentes de projeto, 2 mil arquitetos, 236 arquitetos certificados. Eu digo 236 porque eu sou exatamente aquele seisinho ali. Então você percebe que para cada 80 mil pessoas existe uma relação de 40 por 1 de pessoas que entendem o que é arquitetura para pessoas que veem arquitetura baseada em alguma especialidade. Então isso confunde demais o mercado, né? E dependendo da experiência do arquiteto, é até uma armadilha pegar um emprego como arquiteto cloud, porque uma vez que você tenha, se você vai usar o AWS, a arquitetura já está definida. Arquiteto Java, cara, se você está me dizendo que o trabalho é para você resolver um problema, a solução é desenvolver um software e desenvolver um software em Java, acabou a arquitetura aí. O que eu vou fazer com arquitetura? Contrata o programador Java, coleta os requisitos e desenvolve o software. Eu sou aquele, enquanto arquiteto, que vou decidir se eu vou fazer o desenvolvimento em Java ou outra linguagem, se eu vou comprar uma ferramenta pronta ou se eu vou reprovar o projeto. O projeto nem começa. Olha, isso não vai resolver o problema, vocês não precisam resolver o problema dessa forma, pode ser resolvido de outra forma e a gente não vai desenvolver. Então não faz sentido ser contratado como arquiteto Java, percebe? A arquitetura ela ocorre muito antes da definição da tecnologia e 99% dos passos é exatamente definir a tecnologia que você vai usar para resolver um problema de uma determinada forma que atenda às necessidades e requisitos do cliente. Meu, que da hora, velho. Ron, aproveitando esse gancho agora que você falou sobre o mercado de trabalho e sobre toda essa questão da necessidade de ter um conhecimento amplo, porém não necessariamente especializado, algumas perguntas aqui. Acho que eu vou começar fazendo uma e depois eu entro com as outras. Tipo, quais são as disciplinas da arquitetura? O que você enxerga? Eu não sou arquiteta, gente, desculpa. Tem que saber tudo? Por onde é que eu começo a estudar se eu quiser virar uma arquiteta? Essa parte é muito interessante, porque, por definição, nós dizemos que um arquiteto ele tem um conhecimento em T. O que é isso? Ele é superficial em muitas coisas e profundo em uma delas. Essa profundidade em uma das tecnologias, ela, por um lado, é interessante, mesmo porque a maioria dos arquitetos vem de uma especialidade. No meu caso, eu fui especialista em Unix por 17 anos, e, por outro, isso te leva a ter contato com outras coisas. Por exemplo, eu trabalhava com Unix, sistema operacional. Mas, uma vez a máquina definida, o cliente não fica satisfeito só com a máquina. Você precisa instalar o middleware, você precisa conectar o storage, você precisa configurar a rede, você precisa fazer turn-up, né, ajuste de aplicações. Eu não sou especialista em aplicação, mas eu sei alguma coisinha. Eu não sou especialista em middleware, mas eu consigo ir lá e instalar e configurar para o desenvolvedor trabalhar nele.
Eu conecto basicamente um storage e faço uma configuração básica, ou rede, mas eu não sou um especialista profundo em rede. Se der algum problema daqueles de outro mundo em rede, eu preciso de um especialista de rede para resolver enquanto especialista em Unix. Mas o básico eu sei fazer. Por isso, eles colocam essa imagem da carreira de arquiteto como ter um formato de um T. As disciplinas fundamentais de arquitetura, elas são arquitetura corporativa, ou Enterprise Architecture, Business Architecture, ou arquitetura de negócios, e IT Architecture, ou arquitetura de TI. A arquitetura de TI, ela tem 4 subdisciplinas, que é integração, informação, tecnologia e aplicação. Na verdade, eu comecei pela última, que integração é um conjunto de todas elas. Também é conhecida a arquitetura de integração como arquitetura de solução. Se vocês já ouviram falar de Solution Architect, é isso. É aquele cara que sabe que ele tem que instalar uma base de dados, tem que ter um servidor, tem que ter a configuração de rede, como o software precisa ser desenvolvido para atender a necessidade do cliente. Mas, de forma alguma, ele vai sentar lá para fazer a configuração disso. Vocês observaram que eu defini arquitetura de negócios e arquitetura de TI. Então, o que seria Enterprise Architecture? O que seria arquitetura corporativa? É arquitetura do todo, né? Nós usamos um termo holístico, seria uma arquitetura holística. Algumas pessoas até dão risada disso. Na empresa atual, quando eu fiz essa apresentação, eu vi que uma pessoa até sorriu, porque as pessoas usam esse termo muito para medicina holística. O que é medicina holística? É a medicina que trabalha o corpo e a mente como um todo. E o que é arquitetura corporativa? É a arquitetura que trabalha a arquitetura de negócios e a arquitetura de TI como um todo. E, geralmente, a arquitetura corporativa, ela abrange temas e tópicos que não fazem parte de TI. Chega a ser paradoxal dizer isso, mas eu não lido mais com TI. TI, para mim, é só uma parte. Uma bela analogia entre o que é ser um especialista, o que é ser arquiteto e as definições seria o seguinte. Imagina que um arquiteto é o maestro de uma orquestra. Em qual instrumento o maestro toca? A batuta. Ele não toca nenhum dos instrumentos. Mas ele conhece o que ele precisa para tocar todos os instrumentos da orquestra. Não quer dizer de modo algum que ele seja capaz de tocar todos os instrumentos da orquestra, como os especialistas em cada instrumento fazem. Mas ele sabe como orientar, fazer a orquestração, né? Reger tudo aquilo. Aí considerando Orquestração é uma boa palavra. Orquestração. Aí considerando que das disciplinas, pelo que eu entendi, você falou que tem um conhecimento em T, né? A barrinha seria a mesma batuta, onde ele tá orquestrando ali o T, que ele tem conhecimento superficial, se eu entendi direito. E aí, esse ponto que você tá tocando, falando justamente sobre como é a vida do arquiteto corporativo, isso é o que traz a diferença entre a arquitetura especificamente corporativa das demais? A gente pode considerar isso? Esses são os principais pontos do que difere a arquitetura corporativa das demais arquiteturas que a gente conhece no mercado? Sim e não. Isso depende. Essa é a principal resposta de um arquiteto. Lembra que eu disse que a arquitetura em T o T, a parte longa do T, seria a tecnologia que você conhece, tá? Lembra que eu disse que isso é uma armadilha? Por exemplo, eu fui especialista em Unix por 17 anos. Você me pede para eu desenhar a arquitetura de um sistema. Fácil. Eu vou dizer para colocar Unix. Se alguém chegar e disser assim, coloca isso aqui, o Windows. O Windows, essa coisinha aí toda coloridinha, toda desenhadinha. Gente, eu trabalhei com Unix praticamente 10 anos antes de ver o Windows pela primeira vez. A primeira vez que eu vi aquela coisinha tudo coloridinha, tudo cheinha de desenho. Eu disse, isso é sério ou isso é para criança? Então, enquanto arquiteto, você não pode ser preconceituoso ou enviesado, melhor dizendo, enviesado naquela tecnologia que você mais conhece. Porque a solução do seu problema, a melhor solução, nem sempre é a tecnologia que você domina. Isso é um dos pontos principais do curso de arquitetura, de pensamento arquitetônico. Você precisa se livrar disso. Por isso que eu disse que levei 7 anos para me livrar desse conceito de ser especialista. E por isso, dizer arquiteto Java ou arquiteto Cloud não faz sentido. Como o cara vai ser arquiteto e trabalhar com uma única tecnologia? Percebe?
A diferença da arquitetura corporativa das demais, ela passa no sentido que você olha tecnologias que não são TI. Por isso elas são relegadas na maioria das empresas e isso causa problemas, tá? Causa muitos problemas. Não vou citar o nome da empresa, mas numa determinada empresa houve um grande projeto contratando consultorias externas para implementar, isso é antigo, mas implementar servidores em alta disponibilidade. Na época era caríssimo fazer isso. Houve muitos testes, isso era para sustentar todo o sistema de pagamentos brasileiros de um determinado banco, que é onde nós fazemos TED, foi a implementação da TED, que tem que ser na hora. Se o banco ficar indisponível por 2, 3 horas, pode até sofrer sanções pesadas e multas pesadas do sistema financeiro brasileiro, e colocaram esses 2 servidores ligados na mesma régua de tomadas. Queimou o fusível. Os 2 servidores. De que adianta o especialista em Unix, o especialista em alta disponibilidade, o especialista na aplicação, toda aquela storage, redes, toda aquela configuração maravilhosa, se quem ligou na tomada deixa passar esse detalhe. E aí você pergunta, isso é a responsabilidade de quem? É a primeira pergunta que o diretor vai fazer. De quem é a responsabilidade disso? Porque uma cabeça vai rolar. Você percebe? A responsabilidade disso é dele. É a falta de alguém que tenha uma visão holística e não se preocupa com o pormenor do detalhe. Um dos arquitetos que foi meu mentor, ele dizia o seguinte: enquanto um especialista olha um problema com um microscópio, o arquiteto olha a 10 mil metros de altura. Se eu estiver construindo um prédio num bairro, eu estou me preocupando aqui com o acesso da rua para o prédio, como as pessoas vão entrar, como eu faço a ligação elétrica do prédio, como eu faço a ligação de água e esgoto do prédio, e os elevadores, etc. Beleza. Mas quem é que está se preocupando se eu colocar 10 mil desses prédios na mesma cidade? Vai ter água para todo mundo? Vai ter capacidade de energia elétrica que hoje é transmitida pela usina hidrelétrica de suportar isso tudo? Quem é que está vendo os problemas macro que você não tem nenhum especialista para isso? Esse é exatamente a diferença de arquitetura corporativa. Você literalmente trabalha desde a ideia, do processo de ideia, até o delivery. Mas o delivery, você apenas obtém o feedback daquilo que foi originalmente planejado para guiar e ver se tudo aquilo está sendo implantado dentro de um roadmap corporativo para que, por exemplo, você não esteja implementando um Windows 8, sendo que você já definiu que na virada do próximo ano já vamos migrar para o Windows 11, né? Assim que lançar o 11, digamos que o 11 seja lançado agora em agosto desse ano, até janeiro nós vamos implementar o Windows 11. E alguém usando tecnologia retrógrada. E a pessoa, obviamente, vai dizer, eu estou colocando o Windows 8 porque essa aplicação precisa, só funciona em Windows 8 e ele é muito importante para a empresa. O arquiteto corporativo vai barrar isso, não vai conceder exceção, porque não está de acordo, não está compliant, né, em conformidade com a estratégia corporativa. Entendi. Então o arquiteto ele precisa estar preparado para orientação, tomada de decisão e planejamento, considerando essa visão holística que você comentou. Seguindo com as perguntas, qual seria o escopo de EA da arquitetura enterprise? E aproveitando um pouco da sua expertise aí, trabalhando no exterior, como é que é visto esse papel no Brasil versus no exterior? O que você pode trazer para a gente com relação a isso? Qual o escopo da arquitetura enterprise e como ele é visto no Brasil e no exterior? Eu implicitamente respondi isso anteriormente, dizendo que Enterprise Architecture é tudo aquilo, todas as tecnologias que não são TI e não são processos de negócio. E você observa, qual seria o escopo disso? Eu vou dar um exemplo. Numa empresa tem 10 aparelhos de ar-condicionado. 3 deles são para as salas dos funcionários, 3 deles são para as salas de reunião e 2 deles,
ou um, no caso, seria para o data center. O do data center faz parte do escopo de arquitetura. Por quê? Tudo aquilo que influi no resultado do objetivo do negócio faz parte da arquitetura corporativa. Basicamente, você usa aquele conceito do puxa-tomada. Se você desligar um equipamento e esse equipamento não afetar o negócio, ele não faz parte da arquitetura corporativa. Mas se você puxar e isso desligar, causar algum problema, alguma dificuldade para o negócio como um todo, isso faz parte. Exemplo, laptop. Se você me perguntar objetivamente, um laptop faz parte, sim ou não? Eu vou dizer, depende. Se for laptop de um usuário, não, porque esse usuário pode simplesmente utilizar outro laptop para fazer o trabalho dele. Mas e se for um daqueles laptops que ficam na controladora de um storage e que ele tem uma configuração ali muito específica, muitas vezes um sistema operacional muito específico que você não pode mudar, você não pode chegar ali, por exemplo, está rodando em Windows 95 e você chegar ali e botar um Windows 10. Você não pode fazer isso, porque todo o storage foi pensado para aquilo ali. Então esse você não mexe. Ele não fica conectado a nada além do próprio storage. Então ele não tem vulnerabilidade, não tem nada disso. Ele faz parte do sistema da forma que ele é. Você vai ter um backup dele, claro, e substitui o disco se der algum problema, mas você não trata ele como se fosse um equipamento regular de TI, né, de usuário final. Essa é a grande diferença. Então, se você, por exemplo, tem um carro, se esse carro, por algum motivo, faz parte da entrega da empresa, ele faz parte da arquitetura corporativa. Mas se esse carro é só o carro de um funcionário ou que é usado para alguma coisa que não seja parte do processo de negócio, não faz parte. Vou mais longe. Se tiver uma planta, que teoricamente, planta não é tecnologia, mas se essa planta fizer parte do negócio, sim, ela faz parte da tecnologia. Se eu trabalho numa indústria de coco, o coqueiro faz parte da arquitetura corporativa? Sim, porque ele é fundamental para o negócio. Percebe? Que loucura. Que loucura, isso deve A segunda parte é interessante, né? A segunda parte da tua pergunta era como é visto no Brasil e no exterior. A arquitetura corporativa começou como uma iniciativa de governo americano, porque, obviamente, se você vai num departamento, você tem todo um cadastro naquele departamento, e depois você gasta o mesmo esforço para ter todo seu mesmo cadastro num outro departamento. Por exemplo, Receita Federal, cadastro de cadastro de pessoa física, cadastro de pessoas naturais, certidão de nascimento, carteira de motorista. Você tem todos os dados replicados. Você percebe que, à medida que a população vai aumentando, você vai duplicando dados desnecessariamente? Se você pensar em arquitetura, você não usaria arquitetura, sistemas de registro, que eu não sei se vocês percebem, mas cada vez que você vai num banco, você tem um cadastro num banco diferente, você são duas pessoas diferentes. Você não é a mesma pessoa. A única bobagem que te liga é uma conta de luz, que pode ser muito bem falsa, mas mesmo assim não há nada consistente nos dois bancos que indique que você é o mesmo cliente para os dois bancos. Você tem até o CPF que diz que a Receita Federal você é aquela mesma pessoa, mas para os bancos você nem sabe se a pessoa existe. Hoje sim, mas antigamente não. A arquitetura corporativa, por exemplo, iria lhe sugerir para fazer a mudança para um sistema de engajamento, onde você existe como uma entidade e você adequa serviços de acordo com, agrega serviços de acordo com o teu engajamento. Por exemplo, o Facebook usa esse método. Você existe no Facebook e toda vez que você instala um aplicativo, você entra com a conta do Facebook. Então, o Facebook se tornou uma autoridade de fato, onde você é uma pessoa que existe lá, e você, na tua aplicação, só engaja aquela pessoa para a tua aplicação. E todo o que você você usa o que já está no Facebook, percebe? No Brasil, isso está muito atrasado. Nós temos iniciativas aqui independentes, mas que nenhuma delas funciona de forma separada, esse que é o problema.
E em alguns órgãos a gente vê extremamente avançados, como a Receita Federal, por exemplo. Eles são, assim, ótimos, porque o objetivo deles é evitar evasão fiscal. Quanto mais você gasta, mais você ganha. Então, e você não precisa dar lucro, você só precisa empatar no final. Isso é muito bom. E tem esse problema também da má percepção de que um arquiteto é um super especialista. Isso já não acontece lá fora, porque é muito mais conhecido que a arquitetura é diferente de ser especialista. Tanto é que os valores de cargos e salários são muito bem definidos. Agora, recentemente no Brasil, eu não lembro de cabeça, mas saiu naquelas Robert Half ou Glassdoor, uma tabela de valores de salários. Mas, observando essa tabela, eles entendem arquiteto como um desenvolvedor mais que sênior, ou, em alguns casos, um arquiteto de aplicações. Mas todas as outras disciplinas eles não enxergam. O mais próximo de um arquiteto corporativo no Brasil seria um gerente de arquitetura, mas normalmente esse é um gerente de arquitetura para TI, ou um CTO, um Chief Technology Officer, que tem uma visão mais macro da tecnologia da empresa, mas ainda assim está focado muito em tecnologia da informação. Boa, legal. Pessoal, a gente vai encerrar aqui esse primeiro bloco e aí a gente volta no segundo bloco com as perguntas livres aí, que eu sei que o Paulinho tem, o Gabriel, o Felipe, a Érica também. Então a gente encerra esse primeiro bloco aqui e a gente já volta com a segunda parte, beleza? Já voltamos. Bom, pessoal, voltamos aqui com o segundo bloco. A gente vai abrir aqui o segundo bloco com as perguntas livres. O Paulinho tem duas perguntas para fazer aí para o Ronald. Paulo, por favor, pode fazer a pergunta aí. Fala, Ronald. Muito prazer, sou o Paulo. Tenho 2 anos apenas de tecnologia. É um pouco distante aí da sua experiência, né? Da sua quantidade de anos de experiência. Mas muito legal o papo e me gerou algumas dúvidas conforme você foi falando. Você comentou no final do primeiro bloco a respeito da faixa salarial, né? Cara, uma pessoa que está iniciando, quer virar arquiteto enterprise, qual que é a faixa salarial para um arquiteto assim que tenha bastante experiência como você ou um arquiteto que esteja começando? E aí pode falar o que você tiver mais experiência aí no assunto, né? Porque como você trabalha lá fora, você pode falar dessa faixa salarial lá fora ou a faixa salarial aqui do Brasil também. Essa é uma pergunta interessante porque você perguntou em arquiteto iniciando. Não existe, por exemplo, esse conceito de um arquiteto júnior. Por quê? Porque para se tornar arquiteto, você precisa de, no mínimo, 10 anos sendo especialista de alguma coisa. Ou seja, você não tem um arquiteto saindo da faculdade. Você precisa ter experiência prática em tecnologia durante no mínimo 10 anos, porque sem isso você não vai conseguir entregar muita coisa, certo? E tanto é que as divisões de arquiteto, você fala de arquiteto... fugiu agora o termo, porque eu penso muito nesse termo em inglês, mas fugiu. Mas quando você está fazendo a transição de especialista para arquiteto, eu no meu caso já tinha 10 anos, no caso, e levei 7 anos fazendo essa transição. Então, leva um tempo onde você diz que agora eu sou um arquiteto, apesar de que você já está produzindo arquiteturas. Ou seja, você já não está sendo mais só um suporte, mantendo o sistema como ele é. Você já está criando, não recebendo ordem para isso. Você criando novas funcionalidades com o sistema e contribuindo para o avanço do negócio, até você literalmente só estar fazendo isso e não pondo mais a mão na massa. Porque a coisa mais fácil do mundo é você fazer arquitetura para si mesmo. Mas você fazer arquitetura que outras pessoas consigam seguir, ou seja, você sempre liderar todos os times, isso faz com que, no mínimo, 10 anos de experiência sejam necessários. O salário de arquiteto, um arquiteto iniciante, no caso da fase de transição, que você ganharia um título de arquiteto em alguma tecnologia, por exemplo,
No Brasil está em torno de R$ 14.000, o que para um arquiteto é extremamente baixo. Mas um arquiteto com mais experiência, não a minha, né, porque eu estou um pouco fora da curva, mas um arquiteto com 5, 6 anos de experiência já consegue atingir em torno de 24, R$ 25.000, certo? Isso aqui no Brasil, né? Inicialmente você colocando como solution architect, aquele arquiteto que não tem nenhum foco em uma disciplina específica, ainda necessita trabalhar com supervisão de algum arquiteto mais experiente, não tem limites de valores dos projetos que ele pode tocar sozinho, certo? Então, depende muito. E depende do tipo de empresa. Como eu disse, empresas multinacionais que têm um conceito mais estruturado do que é um arquiteto, elas tendem a pagar mais. Mas uma empresa que dá o título de arquiteto para um super especialista, pensando nessa pessoa como um super especialista, vai tender a pagar um pouquinho mais que um especialista. É interessante que uma vez a pessoa me disse, não, mas arquiteto é algo que não existe isso de ser um arquiteto experiente, isso é só o título que uma empresa dá, a empresa diz o que você faz. Aí eu respondi para ele, tudo bem, se você numa determinada empresa tiver o cargo de Deus, isso significa que você é você pode ir lá ser chamado de Deus na empresa e ter todas as atribuições do que a empresa disse que um Deus faz dentro daquela empresa. Mas quando você sai dali, você não é Deus. Você não vai se comunicar com as outras pessoas e dizer assim, eu sou Deus na minha empresa. Porque as pessoas não sabem o que é isso na empresa e vão tentar entender Deus no conceito religioso e não vai dar certo. Percebe? Por isso que quando uma empresa ela atende está em conformidade com as disciplinas de arquitetura, tende os salários serem mais altos do que quando não está. Cara, show de resposta, mano. Matou minha pergunta. E a minha segunda pergunta era fazendo um gancho com o que você falou lá da sua experiência na IBM, de ter aquela proporção de uma pessoa para 40 que possui a certificação lá de ser arquiteto, que realmente entende o que é arquitetura, né? Qual a certificação que você entende que é necessário um arquiteto ele possuir, para ele realmente entender do assunto, assim, ser um cara referência? Sai daquela... eu realmente... Isso é difícil, vocês percebem que eu disse que eu levei 7 anos para realmente entender o que é arquitetura. A única certificação que um arquiteto precisa ter é certificação de arquitetura. Aí você diz assim, nossa, mas o cara não precisa ter uma certificação de Java, uma certificação de Unix, uma certificação de Cloud? Não, isso é certificação de especialista. Certificação de arquiteto é certificação de arquitetura. No mercado hoje, existe um framework muito comum, porque ele é gratuito, chamado TOGAF, que significa The Open Group Architecture Framework. É uma entidade patrocinada por grandes empresas multinacionais, basicamente a versão grátis, as pessoas não gostam que eu diga isso, mas TOGAF é a versão gratuita dos frameworks da IBM. Por quê? A IBM ela tem frameworks extremamente consolidados ao longo desses 30 anos que a profissão existe lá, mas ela cobra por isso. Mas você vai fazer um projeto num cliente, um profissional IBM vai fazer um projeto num cliente, ele não pode forçar que o cliente compre o framework de arquitetura da IBM ou usar isso, porque se o cliente não quiser pagar, o cliente não vai entender aquilo. Então, você coloca um framework que é gratuito, que o cliente pode aprender gratuitamente na internet. O TOGAF é um ótimo local para você começar, mas é difícil de entender enquanto a pessoa não perdeu o viés de ser especialista. Isso demora, não é simples, porque tudo aquilo que você acredita, e eu uso nas minhas apresentações a imagem do Morpheus oferecendo as 2 pílulas para o Neo, e depois que o Neo toma a pílula azul e ele entra na Matrix de novo, ele vê, mas nada disso aqui é verdadeiro, isso aqui é tudo falso. Eu comia nesse restaurante, mas isso é falso. Isso leva um tempo para você assimilar. Então, o único treinamento requerido para você tirar a certificação de arquitetura é o de pensamento arquitetônico, por incrível que pareça.
Os demais, você faz porque você sabe que você precisa. Ninguém vai te dizer isso. Então, o que prepara o arquiteto para ser um arquiteto é o pensamento arquitetônico. A partir daí, ele faz os treinamentos que ele achar necessário, se envolve nas disciplinas nas quais ele está focado nos projetos dele e se desenvolve a partir disso. Mas, novamente, nenhuma disciplina de especialista, nenhum produto, nenhuma tecnologia específica. Apenas certificação de arquitetura. Cara, show. Interessantíssimo isso aí. Porque eu tinha a ideia totalmente errada que deveriam existir milhares de certificações aí para você se tornar arquiteto e pelo que você contou é justamente ao contrário, né? Você tem uma única, né? Mas você que corre atrás das outras lá porque você entende o que você precisa, né? Muito bacana. Exato. Vou passar a bola agora pro Gabi para ele fazer a pergunta dele aí, beleza? Obrigadão aí, Ronald. Valeu, Eu Paulinho. que agradeço. Aproveitando o ensejo, meu nome é Gabriel, tenho 5 anos só de tecnologia, na área de tecnologia, e visto todo esse bate-papo sensacional, Ronald, eu gostaria de perguntar para você, vendo 40 anos basicamente na área de arquitetura, mais ou menos, ou na área de tecnologia, o que você entende quais são as principais dificuldades de implementar uma arquitetura enterprise numa instituição e se essa dificuldade ela difere quando a empresa é de pequeno, médio e grande porte? Olha, essa é uma resposta bem simples, é uma pergunta com uma resposta bem simples. As dificuldades são as mesmas em qualquer empresa, quando a empresa não está preparada, não tem já o mindset, a mentalidade de arquitetura. Você tem pessoas pensando que arquitetura é projeto, pessoas pensando que arquitetura é alguma especialidade. Isso causa as maiores dificuldades possíveis. A pessoa tenta te engajar, por exemplo, a pessoa tenta te engajar quando ela tem um problema. Quando ela tem um problema, é tarde demais para o arquiteto. O arquiteto corporativo, ele trabalha propondo soluções antes de você ter um problema, e não quando você já tem o problema. Como entender isso? Eu trabalho na prevenção de incêndios, colocando extintores estrategicamente posicionados no prédio. Mas se estiver pegando fogo, não adianta nada eu começar a fazer um projeto de botar extintor. Ele já tem que estar lá para você já usar. Por isso eu digo é tarde demais. Show, bacana. Ronald, aproveitando o gancho aí que estão falando, eu sou o Felipe, trabalho há 13 anos na área de tecnologia aí. Eu me achava experiente até ter essa conversa e a gente percebe que a gente está só no início da nossa caminhada profissional. E Felipe, não se engana, eu também acho que eu estou no começo. sim, eu acho que é isso que nos move, sempre achar que está no começo. Acho que isso nos motiva sempre a estar buscando mais, nunca estagnar. Eu queria, na verdade, sair um pouquinho da área de TI, que é onde eu conheço hoje, e pensar na estrutura da empresa. Você enxerga uma matriz de restrição para um arquiteto? Eu digo no sentido de até onde ele pode ir na tomada de decisão corporativa, assim. E se isso também, você já passou por algum problema com isso, de você, às vezes, tomar uma decisão e essa decisão não foi para frente por outra questão de negócio? Se você consegue dar um exemplo para a gente e seguir nessa linha. Eu teria que detalhar muito essa resposta, mas eu vou tentar responder de forma bem simples e concisa. Um arquiteto, ele, por finalidade principal, ele é um buscador de consenso. Ele tenta trazer as pessoas para o consenso. Então, o que o arquiteto traz, na verdade, é uma recomendação de alguma coisa. Se as pessoas, o board de arquitetura, né? Porque você tem alguns tipos de boards, por isso que eu disse que essa resposta vai um pouquinho longe, mas você tem uns boards de arquitetura, e se aquela recomendação não é aceita, e é muito importante, não é só uma sugestão, é uma recomendação importante, e as pessoas não querem fazer daquela forma, você faz uma carta de risco e as pessoas assinam a carta de risco, porque você pode não estar certo, mas devido você ter esse mecanismo,
O arquiteto não existe arquitetura errada, entendeu? As pessoas podem não aceitar, porque a empresa não tem o capital na hora, não tem pessoas capazes, a tecnologia não está disponível. Podem acontecer N motivos de você não implementar as recomendações da forma proposta. Então, basta que você assine uma carta de risco, se aquilo não foi resolvido, você pode ter algum problema. Ocorrido o problema, você mostra a carta de risco e você está garantido. O que você não pode é deixar passar algum problema e isso te pegar ali na frente, né? Temos aqui no Brasil alguns exemplos disso acontecendo na prática. Respondida a sua pergunta aí, Felipe. Respondido, show, valeu, Rô. A gente encerra agora aqui o segundo bloco e a gente volta aqui para fazer as considerações finais, beleza, galera? Já voltamos aqui. Bom, galera, vamos chegando ao fim aqui do nosso podcast. Eu gostaria de agradecer novamente a presença do Ronald, dizer que as portas estarão sempre abertas para sempre que ele quiser voltar e participar, porque foi uma aula de arquitetura, não só arquitetura enterprise, mas arquitetura como um todo. E, Ronald, muito obrigado mesmo. E eu vou passar a bola para vocês agora, para vocês se despedirem do Ronald também. Eu que agradeço essa oportunidade. Bom, eu queria agradecer tudo que você falou, como eu disse, eu não sou especialista da área de tecnologia, mas foi muito cativante a nossa conversa, tudo que você falou fez sentido e mexeu comigo aqui, consegui trazer para minha realidade. Valeuzão pela disponibilidade. Muito obrigado, Ronald. Foi sensacional essa aula. Eu que não conhecia nada já deu um briefing no assunto aí que foi espetacular. Muito bom de ouvir. Parabéns. Foi uma aula real. Paulo? Opa. Valeu aí, Ronald. Eu vim gravar um podcast hoje, acabei tendo uma palestra sobre arquitetura enterprise, né? Muito bom mesmo, cara. Valeu aí pela troca de conhecimento. Espero que você tenha gostado vocês e, se podem... possível, voltar mais vezes aí. Não, gostei sim, certamente vou voltar. Espero que vocês estejam gostando, porque é sempre uma mudança de paradigma muito grande. E a gente tem, por causa do tempo, a gente tem que ser conciso nas respostas, mas tem muitos assuntos para aprofundar e eu espero que tenha sido um ponto de entrada para vocês poderem se interessar mais pelo assunto, porque a gente precisa mesmo de arquitetos. Vocês viram a proporção que eu falei para especialistas. Obrigado. Valeu, Ronald, pela presença. Foi simplesmente espetacular, assim, para mim. Eu vou dar minha opinião pessoal agora, que estou imerso há muito tempo no TI, assim, você ter essa visão do todo, assim, e sobre tecnologia, não só o aparelho eletrônico, para mim, foi muito agregador, assim. Valeu mesmo pela presença e esperamos várias vezes você aqui. E é isso, gente. Muito obrigado. O Ronald ele vai disponibilizar algumas bibliografias para a gente vai colocar aqui na descrição do nosso podcast. E até a próxima. Não esqueçam de dar o joinha aí e seguir a gente aí no canal. Muito obrigado e até mais. E mandar sugestões. Isso aí. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Gente. Até a próxima.